Olá, eu sou Roselena Schuch Santos, psicóloga, gerontóloga, e hoje aqui no canal Longe Perto dos 60 nós vamos tratar de um assunto interessante e profundamente importante, que é a vulnerabilidade do consumidor idoso. Vulnerabilidade implica em risco, fragilidade ou dano. Uma pessoa vulnerável é aquela que, diante de uma questão, e aqui no nosso caso, a aquisição de bens e serviços, poderá ser lesada moral e economicamente, entre muitos outros prejuízos que a gente nem vai citar hoje aqui. Na nossa sociedade, o consumidor, de forma geral, está em situação de vulnerabilidade em relação ao mercado. E o idoso, como consumidor, é caracterizado como uma pessoa hipervulnerável em relação ao mercado. Vamos entender isso melhor? Fiquem aqui comigo e vejam o que eu preparei para nós. Conforme o estilo de vida, do meio ambiente e de uma variedade de fatores internos e externos das pessoas, com o passar do tempo e dos anos, pode haver uma diminuição ou uma perda de diversas capacidades no ser humano. Com o comprometimento, mesmo que parcial, da capacidade de discernimento, de raciocínio e de agilidade, a pessoa idosa se fragiliza e se expõe a um processo de vulnerabilidade. A partir desse cenário, e a gente não precisa de muito mais motivos, a gente já sabe que os oportunistas aparecem feito moscas com as suas estratégias visando o lucro a qualquer custo. Os oportunistas, eles estão nos bancos, nas lojas, nos planos de saúde, quando não são as próprias instituições as oportunistas. Também estão em outras áreas de mercado, principalmente aquelas que estão focadas nas metas de venda. Nestes casos, os oportunistas envolvem os idosos nas suas redes, confundindo e abusando da sua suscetibilidade. No Brasil, a defesa do consumidor é um direito fundamental e ele está presente na Constituição Federal. Todo mundo já conhece e já ouviu falar, pelo menos, do PROCON. O PROCON defende os consumidores de forma geral, os consumidores comuns. Mas, em paralelo, o Estatuto do Idoso complementa o Código de Defesa do Consumidor, definindo, então, dessa forma, o caráter de hipervulnerabilidade a essa classe de pessoas, nós, os idosos. O consumidor, de forma geral, ele é tido como uma pessoa vulnerável. Já o consumidor idoso é portador de uma vulnerabilidade ainda maior, colocando o idoso numa condição especial quando envolvido em relações jurídicas de consumo. Ele deverá ser protegido como consumidor e como idoso. Por isso, a hipervulnerabilidade, considerando esses dois aspectos. A vulnerabilidade do idoso é fácil de ser percebida quando a gente considera os poucos recursos técnicos que ele dispõe em relação às novas tecnologias em constante aceleração e evolução. É difícil a gente acompanhar a evolução da tecnologia. Também é fácil de a gente ver a vulnerabilidade do idoso quando a gente percebe que as contratações de qualquer serviço se faz cada vez mais rápidos. A gente não tem tempo para pensar, a gente não tem tempo para ler os contratos, então é tudo muito rápido e aí a gente se atrapalha. A vulnerabilidade é nítida também quando a saúde do idoso se torna debilitada. E principalmente aqui eu acho que é muito importante frisar, quando a solidão faz com que um ambulante, um operador de telemarketing ou um balconista de qualquer loja, muitas vezes até de farmácia, se torne um amigo confiável a partir de um breve diálogo ou de uma pequena atenção, ou às vezes até através de alguma estratégia de sedução com más intenções. Além do amparo legal, o idoso precisa de uma rede de apoio de familiares e de ter amigos que o ajude de maneira preventiva, tirando suas dúvidas, orientando e até alertando sobre as ameaças inerentes a que ele está exposto. Dos problemas mais comuns que os idosos estão bastante expostos, por exemplo, encontram-se
os contratos de plano de saúde, lamentavelmente, e que muitas vezes rescindem os contratos dos idosos para refazê-los por valores muito além daqueles firmados anteriormente. Os problemas também aparecem nas relações com as instituições financeiras, principalmente, meu Deus do céu, me dá uma dor só de pensar, através da contratação dos empréstimos consignados, que muitas vezes os idosos nem queriam e nem pediram, mas são enredados. Mas às vezes eles até podem estar solicitando, mas para atender as despesas que a aposentadoria não alcançou. E pior ainda, às vezes para atender as necessidades de familiares ou de amigos próximos que se encontram em dificuldades financeiras. Os empréstimos consignados acabam levando os idosos a dívidas impagáveis. A vulnerabilidade do consumidor idoso é agravada por perdas das aptidões físicas ou intelectuais, deixando-os mais sensíveis e sob riscos de sofrerem danos provenientes destas práticas abusivas. O fornecedor que pratica o abuso à pessoa idosa infringe os seus direitos pelo menos de duas maneiras. O primeiro, violando seus direitos como consumidor. E o segundo, violando seus direitos como pessoa idosa, causando um dano ainda mais grave. Quando um fornecedor impõe a aceitação dos seus produtos ou serviços sob condições não reconhecidas pelo consumidor idoso na sua totalidade de sentido ou alcance, além da prática abusiva, a ação também vai de encontro aos direitos do idoso, tais como a dignidade, o respeito, a inviolabilidade, a autonomia quanto aos bens e interesses pessoais. É muito importante ressaltar que, ao reconhecermos a hipervulnerabilidade da pessoa idosa como consumidora, nós não estamos presumindo que ela não possa ser respeitada na sua autonomia, que ela não vá ser considerada em relação às suas capacidades e aptidões, e que ela tem o seu direito de escolha ao adquirir produtos e serviços, sim, apenas assegura-se que essa pessoa idosa deverá estar sendo protegida pelo Estatuto do Idoso e pelo Código de Defesa do Consumidor para que a sua vontade seja alcançada com êxito. Outro aspecto importante, que eu acho que vale o comentário, é que o consumidor idoso não possui direitos essencialmente diferentes em relação aos outros consumidores comuns. O que difere é que ele precisa receber uma atenção e uma proteção especial, ou uma atenção diferenciada dentro das relações de consumo e no mercado em geral. Estes seriam os efeitos práticos do diálogo e da conexão entre o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor. Essa proteção ao consumidor idoso pode trazer um equilíbrio na relação de consumo e principalmente na efetivação dos direitos fundamentais da pessoa idosa, garantindo a sua autonomia, a sua participação social e o acesso às suas necessidades e desejos com dignidade. E principalmente, acima de tudo, sem abusos. Gente, naturalmente nós poderíamos nos estender muito mais nesse assunto, até porque ele é muito importante e não se esgota em poucas palavras. Mas o recado de hoje é alertar os idosos e os seus familiares a ficarem atentos e cada vez mais aos direitos dos idosos como consumidores, pois, de forma geral, os idosos são suscetíveis às ações de oportunistas e do mercado sem escrúpulos. Então, hoje, é fazer o alerta que existem legislação e órgãos de defesa ao consumidor idoso e que, mesmo com as dificuldades, com as limitações, nós idosos devemos exigir nossos direitos e nos proteger. A longevidade, ela precisa ser vivida com dignidade. Por isso, se algum idoso ou seu familiar perceber a situação de abuso em relação ao mercado, dirija-se ao PROCON. Vá à delegacia do idoso e faça o registro de ocorrência. Exija seus direitos e o respeito pleno a que todos nós merecemos. Então, gente,
Espero que o assunto tenha sido do interesse de vocês e que vocês tenham gostado acima de tudo. Deixem os seus comentários e sugestões, recomendem o vídeo aos amigos se vocês gostaram e voltem, porque a semana que vem eu vou trazer mais novidades. E eu fico muito contente de saber que vocês estão aqui comigo toda semana. Um beijo e até lá!